Vamos ler aqui o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Conta sobre a história de Noemi. Apenas o versículo 14 vai dizer assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Essa passagem de Ruth vai falar a respeito da história de Noemi. Noemi, ela saiu da sua cidade juntamente com seu marido, com seus filhos, né? Lá na outra cidade, os seus filhos se casaram, com cada qual com uma mulher. O tempo passou e o que aconteceu? Noemi, ela acabou ficando viúva, né? O marido dela morreu, Elimeleque, e depois também morreu os 2 filhos dela e só ficou apenas as 2 noras, né? Ela perdeu o marido e ela perdeu os filhos e ficou apenas as 2 noras dela, que era Orfa e Ruth, como a própria passagem aqui fala, Orfa e Ruth. E Orfa e Ruth, elas eram muito boas, elas se davam muito bem com Noemi, né? Elas tinham Noemi como sua mãe, e Noemi tinha elas, né, como as suas noras, como 2 filhas. Só que aí, segundo a cultura dos israelitas, dos judeus, quando o marido de uma mulher morre, ela tem o direito de, ela fica livre para casar-se novamente, né? E poderia até se casar, segundo a lei daquele tempo, ela deveria se casar com um dos irmãos do marido dela, né? Só que como Noemi, ela já era velha, já era avançada em idade, ela não poderia mais ter filhos. Então ela diz às suas 2 noras: eu irei voltar para a minha cidade, a cidade que ela tinha ido embora com o marido e seus filhos, e vocês retornem para a casa de seus pais, para que vocês casem novamente, né? Porque eu não posso mais ter filhos, né? Então não tem como vocês terem um outro marido. E aí elas falam: não, Noemi, nós não, tanto Orfa como Ruth vai dizer: não, Noemi, nós não retornaremos, nós ficaremos contigo. Só que Noemi, ela insiste: não, vocês não podem parar a vida de vocês e ficar comigo, vocês têm que né, recomeçar, vocês têm que viver a vida de vocês têm que arrumar um novo marido, têm que voltar para a casa dos pais de vocês não podem ficar perdendo tempo comigo. Dizendo isso, Orfa, ela toma a atitude de retornar à casa de seus pais, né, para poder, no futuro, se casar novamente. Porém, Ruth, a Bíblia vai dizer que Ruth, ela era mais apegada com Noemi. E ela se recusou a voltar para a casa de seus pais. Ela falou: não, Noemi, eu não irei retornar, eu irei contigo à tua cidade, né? Onde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Porque era Ruth, ela via Noemi como uma mãe. E outra coisa, com essa passagem nós aprendemos que há pessoas em nossas vidas que são como Orfa. Elas irão chorar, elas irão se despedir e sair das nossas vidas chorando nos momentos mais difíceis, mas irão, porque elas têm que viver as suas vidas, né? E foi isso que Orfa fez. Ela se despediu chorando de Noemi, com dor no coração, mas ela não podia ficar do lado de Noemi, ela tinha a vida dela para ela viver, então ela foi embora, né? Mesmo com toda a tristeza por tudo o que tinha acontecido com Noemi, mas ela tinha que viver a vida dela. E quantas pessoas não fazem isso? Porque tem pessoas: poxa, não, eu gosto de você, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho que viver a minha vida. Foi isso que Orfa fez. Beijou Noemi e se foi. Porém, há aqueles tipos de pessoas que são como Ruth. É o que? Elas abrem mão dos seus sonhos, elas abrem mão do seu povo, elas abrem mão da sua vida para estar ao lado de alguém que elas amem,
né? Porque ela sabe que aquela pessoa está precisando. Foi isso que Ruth fez. Noemi estava desamparada, ela tinha acabado de perder ali, ela tinha acabado de perder os seus filhos, ela tinha perdido seu marido, órfão, a sua nora tinha ido embora, ele abandonado, só ficou Ruth. E Ruth falou: não, Noemi, eu não vou te deixar. Eu não retornarei à casa dos meus pais, eu ficarei do teu lado. Noemi já era velha, ela precisava de uma ajuda. Os ajudantes que ela tinha eram os filhos delas morreram, o marido dela. Ela estava totalmente desamparada, né? E Ruth, vendo isso, ela disse: não, eu não irei, eu irei ficar contigo. Porque tu passou por um momento difícil, perdeu teus filhos, tu perdeu teu marido, Orfa foi embora, só restou eu, vou ficar do teu lado para te ajudar em tudo o que precisar. Eu vou te dar apoio, porque tu estás precisando. Em nossas vidas nós iremos encontrar tanto pessoas semelhantes a Orfa, que irá se despedir de nós nos momentos que nós mais precisar, chorando, mas irão. Iremos encontrar pessoas como Ruth, que irão abrir mão do seu sonho, de tudo, para estar ao teu lado no momento que tu mais precisar. Foi isso que Ruth ela fez. E foi exatamente por causa dessa atitude dela para com Noemi, né, que ela ficou para cuidar de Noemi, porque Noemi ela já era idosa. E quem tinha que cuidar dela eram os seus filhos, mas ela tinha perdido os filhos dela. E só restou as noras. Uma já tinha ido embora, Orfa foi embora. Só ficou Ruth. Então ela ficou para cuidar dela, porque ela sabia que ela precisava de cuidado, ela precisava de alguém. E foi exatamente por causa dessa atitude dela que a Bíblia vai contar a história dela no próprio livro que leva o nome dela de Ruth, que foi por causa disso que ela foi abençoada. Ela casou-se rapidamente com um homem rico, que foi Boaz. Boaz, a Noemi retornou à sua terra. Boaz era da mesma descendência de Noemi. E Ruth, ela saía para trabalhar. Ela deixava a Noemi em casa, ela saía para trabalhar, para levar alimento para ela e para Noemi, que Noemi já era de idade. E ela começa a trabalhar ali na colheita de Boaz. E Boaz, ele pergunta aos seus trabalhadores quem é aquela moça que está trabalhando. Então, eles contam a história. É Ruth, que voltou com Noemi. Noemi perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos. Ela tinha 2 noras, uma foi embora e Ruth ficou do lado dela. E Boaz, ele achou muito bonita a atitude de Ruth. E por causa disso, ele abençoa ela. Ele dava alimento a ela para ela levar para casa, tanto para ela como para Noemi comer, e ainda tomou ela em casamento, e se casou com ela. Ele era muito rico. E assim, a vida de Ruth foi mudada totalmente por causa da atitude dela com Noemi. Deus abençoou ela, porque a partir do momento que ela abriu mão da vida dela, dos sonhos dela, de retornar à casa de seus pais para ficar ao lado de Noemi, Noemi era uma mulher de Deus. Deus, ele abençoou ela. E outro detalhe, Ruth, ela não dá a entender que ela não era muito apegada à crença de Noemi. Noemi acreditava no Deus de Israel. Já a Ruth não demonstra crer, tanto que ela diz: a partir de hoje, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O Deus que tu cultuar será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e eu ficarei do teu lado, eu não irei sair. E por causa disso ela foi honrada. Ela teve o filho, que até então foi o pai de Jessé, que era ela teve o Obed. Ruth casou com Boaz e deu à luz a Obed. Obed foi o pai de Jessé. Foi então Obed, ele era então o bisavô, ou o avô, o bisavô de Davi. Que o Obed, ele foi pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi e Obed foi bisavô de Davi. Da descendência de Ruth veio a descendência do rei Davi. Tudo por causa disso que ela fez com Noemi. Ou seja, muitas vezes, quando as pessoas são egoístas,
e vive só pensando em si, muitas vezes deixam de ser abençoada. Tenho certeza que a atitude de Ruth fez com que ela fosse muito mais abençoada do que Orfa, porque ela se casou com um homem rico rapidinho, foi Boaz, e se tornou ali a mulher que muito influente na origem, na descendência de Davi, que foi justamente da descendência de Davi que veio Jesus, porque os pais de Jesus eram da descendência de Davi. Então isso demonstra que a nossa atitude, muitas vezes, quando nós abrimos mãos de nós, dos nossos sonhos, para poder ajudar uma pessoa, isso faz com que a gente seja abençoado. Boaz deixou bem claro, ele foi muito bom com Ruth, tratou ela muito bem, dava alimento a ela mais do que era para dar. E ela perguntou, por que o Senhor está sendo tão bom comigo? O que fiz para achar graça aos seus olhos? E ele falou, pelo que tu fez a Noemi, a tua sogra, não deixando ela, não desamparando ela, mas vindo com ela, né, e ajudando ela, é por isso que eu estou sendo bom contigo, por causa da tua atitude, né? Deus abençoou Ruth tremendamente por causa que ela ajudou Noemi no momento que Noemi mais precisava. E detalhe, Noemi era uma mulher de Deus, por isso Ruth foi abençoada.